Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. No vídeo de hoje, após essa movimentação aí que vocês puderam acompanhar, eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouco mais esse sistema que a gente tem que faz as máquinas trabalhar todas elas juntas, todas elas uma do ladinho da outra e tudo funcionar certinho. Como eu sempre digo, eu vou trazendo as informações um pouco mais básicas para aquelas pessoas que são leigas no assunto, que não estão muito ligadas à agricultura, principalmente com máquinas agrícolas, ou até mesmo que sejam ligadas com máquinas agrícolas, mas não tem esse sistema que a gente usa. Pessoal, então deixa eu falar para vocês o seguinte. As máquinas, todas elas trabalham via GPS, ou seja, Global Position System, se eu não me engano é a abreviação para GPS, não tenho certeza. Se eu estou enganado, pessoal, me corrija nos comentários, por favor. Aonde significa que é um sistema de posicionamento global. Deixa eu buscar aqui no monitor para vocês. Olha só, tem um satélitezinho, aqui assim. Deixa eu buscar aqui no monitor para vocês uma coisa. Isso aqui, ó, esse aqui que estou buscando, GPS, latitude e longitude. Então, para mim fazer essas máquinas trabalhar junto, eu pego meu telefone celular, eu tiro uma foto desses dados aqui. Então agora eu venho aqui nesse lugar onde é que eu vou colocar as coordenadas. Eu vou colocar aquelas coordenadas que eu tirei essa foto rapidinho. Let's go back a ways to the old bygone days and the simple time we lived back when. Well, let the pull of the plow bring the sweat. E agora eu vou colocar o direcionamento da máquina. Para onde é que eu quero enviar essa máquina? Eu vou enviar essa máquina para o norte, então 0 graus. Perfeito, essa máquina aqui está posicionada. Agora eu faço o mesmo processo nas outras duas máquinas, nas outras duas colheitadeiras. O que acontece? Eu vou falar para o meu sistema, vou falar para o meu monitor, para o meu sistema para o sistema que guia a máquina no caso. Vamos supor que essa aqui seja a lavoura, que o meu telefone seja a lavoura. Deixa eu explicar para vocês então. E a minha máquina está parado bem certo aqui nessa parte central. Esse é o local, né, que a minha máquina está parado agora. Para esse local aqui vai ter esse número, que é um número de latitude e um número de longitude também. Então, no momento que eu vou nas outras máquinas e eu coloco o mesmo número de latitude e longitude, as outras duas máquinas vão pensar que elas estão no mesmo local. E quando eu jogo um direcionamento que eu quero ir para um lado só, por exemplo, no meu caso é o norte, as outras duas máquinas vão pensar que eu estou exatamente no mesmo local e elas vão criar uma linha imaginária a 45 pés de distância da minha máquina. Então, ou seja, as três máquinas vão estar perfeitamente alinhadas. Por que eu uso esse sistema? Por que eu venho aqui e coloco a latitude e a longitude, pessoal? Porque eu estou com dois operadores que eles têm muita dificuldade em trabalhar com essa parte, de GPS, de alinhamento. Então a gente sempre acaba tendo alguns pequenos problemas. Eles não têm muito conhecimento nessa parte, nessa área, porque eles sempre trabalharam com máquinas sem isso e eles ficaram muito tempo sem colher. Estou falando em 25 anos no mínimo, cada um deles, e agora eles voltaram para auxiliar a gente, então eu tomo conta dessa parte. Quando eu tenho operadores um pouco mais experientes, com mais conhecimento, a gente não faz isso. Eu jogo uma linha no infinito, eu venho aqui no meu monitor, eu jogo uma linha no infinito, aqui assim, eles posicionam do lado da minha máquina, eles jogam a linha deles também, no ângulo que a gente quer, no caso 0 graus indo ao norte, ou 270 graus indo ao oeste, ou 90 graus indo ao leste, depende para onde você quer ir. Então eles jogam essa linha imaginária do lado da minha linha, e eles param a máquina, ou no caso eles entram no talhão e eles só remarcam a linha deles do lado da minha. A gente trabalha o dia inteiro também, sem problema nenhum, mas é um outro sistema porque geralmente operadores com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência nisso fazem desse jeito. O pessoal que trabalha com isso vai pensar, meu, o João tá chovendo no molhado, já tá falando o que a gente sabe. Mas tem muita gente que acha interessante e não sabe como as máquinas funcionam.
E essa lavoura aqui, pessoal, que a gente vai fazer a colheita agora, é a lavoura que tinha girassol no ano passado, e nessa lavoura com certeza quem perdeu na aposta foi a seguradora, porque vai ser terrível. Mas a gente já esperava isso pelo fato do outro fazendeiro ter cultivado girassol aqui. Olha só a caminhoneta, pessoal, fiz uma modificação na pampinha. O que vocês acharam dessas rodas aí? Ficou boa? Ficou joia? Essas aí são as rodas originais dela, porque ela é uma Silverado edição Rally, então eu coloquei essas rodas aqui. E também, olha só o que aconteceu. Peguei um fazão vindo para o trabalho. O preço desse farol original é $1.499 na concessionária. E agora, José? Então, feito isso, o principal eu fiz agora as três máquinas estão conectadas. Elas não estão conectadas juntas, mas elas estão lendo a mesma posição no GPS, elas estão lendo a mesma linha, então tudo deveria dar certo. Isso aqui facilita muito o nosso dia a dia, facilita muito mesmo, porque em lavouras tão grandes, pessoal, sem GPS, seria difícil de trabalhar. Eu sei que tem muitos lugares que não trabalham, mas como tem três máquinas junto, facilita demais, porque a gente pode pegar uma linha aqui assim, no imaginário, a gente pode ir até o outro lado da lavoura, virar a volta, deixar 2 ou 3 linhas em branco e cortar lá atrás na outra. Depois, quando você acabar, vai estar tudo perfeitinho. E você consegue ter um aproveitamento maior da plataforma também. Então, realmente facilita muito a nossa vida. Mudando de assunto rapidinho, eu acho que vocês já me ouviram falando que muitas vezes a gente reclama das coisas que dão errado, mas nunca agradece pelas coisas que dão certo, né? Então, vocês estão conseguindo ver aqui na entrada da máquina, na entrada do alimentador. Pessoal, deixa eu mostrar o tamanho da pedra para vocês, o tamanho desse negócio aí. Deixa eu mostrar isso aí para vocês. O que acontece? Eles passaram a moto niveladora na estrada, porque eles estão transportando o cascalho lá de trás. E daí eles passaram a moto niveladora e empurraram tudo para dentro da lavoura. Olha só o tamanho dessa pedra aí. Que eu vi a hora que a plataforma pegou ela. Eu só tô cortando aqui ao redor para fazer lugar para estacionar, as máquinas, né? Ou os caminhões ou qualquer coisa. Olha aí. Só fazendo o transporte aí. O cara tá com 8 eixos na carreta. Já imaginou uma pedra desse tamanho entrar? Não é brinquedo não, isso aí dá um estrago gigante. Voltando ao assunto do GPS, vocês devem se perguntar, tá, mas o que é esse tal de GPS que todo mundo fala, tem no celular, tem no carro, utiliza para isso, utiliza por aquilo? Pessoal, o GPS é uma tecnologia que foi inventada pelo Departamento de Segurança do governo americano nos anos 60 e ele foi concluído, entrou em funcionamento, realmente funcionando muito bem, se não me engano em 1995, algo assim. Vale a pena lembrar, pessoal, que são informações que eu estou apenas tirando da minha cabeça agora, então eu posso me passar em números e datas, por isso que quem tiver um pouco mais de curiosidade vale a pena procurar por informações de alguém que trabalha com isso, um professor, um especialista ou algo assim. Mas no ano de 2000, o governo do Bill Clinton, ele percebeu que esse sistema funcionava tão bem e era tão útil que eles resolveram abrir essa tecnologia para uso civil e de forma gratuita. Olha só que maravilha. Então,
Desde então, o GPS ele vem sendo utilizado em muitas e muitas áreas diferentes, inclusive aviação, agricultura, construção civil. É indeterminada a quantidade de utilizações que você pode ter para o sistema de GPS. O sistema de GPS ele é composto por 24 satélites georreferenciados ao redor do globo terrestre, ao redor do globo. Eu não sei, essa frase diz bastante, pessoal. E para você ter localização no GPS, você precisa estar em contato o tempo todo com quatro satélites, pessoal. Para o seu GPS funcionar, você precisa de 4 satélites. E o que eu quero dizer com satélites georreferenciados? Esses satélites, eles estão parados em relação à mesma posição no ponto terrestre. Por exemplo, se a gente tem um satélite aqui, em cima dessa lavoura, ele vai ficar aí, é o lugar que ele vai ficar. Porém, como o planeta Terra ele rotaciona, esses GPS eles rotacionam junto com o planeta Terra. Se eu não me engano, eles ficam numa altitude de em torno de 20 km, 20 mil metros de altura. É a altitude que esses GPS ficam para fazer o negócio acontecer aqui embaixo. E a gente na agricultura é extremamente grato pelo GPS, porque isso facilita a nossa vida demais. O GPS traz muitas vantagens, muitas facilidades, muita segurança, então o GPS é uma maravilha. Obviamente que a máquina ela fica enviando e recebendo sinal de GPS o tempo todo, várias vezes por minuto, para fazer esse georreferenciamento, para manter a máquina atualizada da posição que ela está em relação ao GPS. Isso é apenas um pouco dos princípios básicos do funcionamento do sistema de GPS, que é o sistema que a colheitadeira usa para se guiar de forma automática, falando de uma maneira bem comum, e é realmente muito jóia, muito bacana. Mas antes que eu continuasse aqui o meu vídeo e o pequeno discurso, gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês acham que, sinceramente, se na opinião de vocês acham que a tecnologia está ficando muito avançada e que isso vai gerar problemas, principalmente para a economia e para a sociedade no mundo. Eu quero que vocês, se for possível, vocês comentem agora, enquanto eu falo um pouco mais e eu dou minha opinião um pouco mais adiante desse mesmo vídeo. Existem outras tecnologias também embarcadas. Essas colheitadeiras case que a gente tem no modelo 8250, elas não foram adquiridas com o sistema de automação. O que é esse sistema de automação? O sistema de automação, você seta os parâmetros da máquina, você diz para ela qual é o seu nível aceitável de perda, você diz para ela os parâmetros que você acha que são bons ou que são suficientes para você, e a máquina vai se autorregular conforme você trabalha. Ela vai aumentar o ventilador, a potência do ventilador, ela vai diminuir a rotação do rotor, ela vai abrir e fechar a côncava. O que você está falando, João? Pessoal, volta lá no videozinho, né, que eu expliquei um pouco mais do funcionamento da máquina e vocês vão entender um pouco melhor. Ou seja, a colheitadeira com o sistema autônomo da Case, com toda a automatização, ela faz tudo isso por conta. Eu sei que tem outras marcas que também tem, mas como foi feita a aquisição dessas máquinas aqui, eu tenho um conhecimento maior, porque é com esse modelo que eu estou mais envolvido. Ou seja, com esse sistema de GPS integrado, com a máquina se autorregulando enquanto você trabalha, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com colheitadeiras, você pode fazer uma colheita tranquila. Você só precisa de um técnico especializado para setar os parâmetros da máquina, os parâmetros que você acha suficiente. Após isso, você pode colocar uma pessoa sem experiência que ela vai fazer a colheita e vai fazer um bom trabalho. A minha opinião pessoal sobre... Bom, eu não consigo dar a opinião de vocês, mas a minha opinião sobre esse avanço na tecnologia que está sendo cada dia mais rápido e cada dia mais revolucionário, ele apenas tem a nos ajudar, principalmente na agricultura, porque já não existe mão de obra o suficiente para as áreas que estão sendo cultivadas no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu sei que no Brasil é um pouco diferente. No Brasil existe uma oferta de mão de obra infinitamente maior do que aqui nos Estados Unidos. Aqui não existe oferta de mão de obra nenhuma. Porém, a agricultura está exigindo com que as pessoas tenham muito mais capacitação nos dias de hoje.
Então, nos dias de hoje, você tem que ter um bom conhecimento de tudo para você trabalhar com uma máquina tão tecnológica como essa aqui. Principalmente, você tem que ter muito conhecimento para fazer manutenção dessas máquinas. Os empregos, os trabalhos, eles apenas estão mudando de colocação. Trabalhos que antigamente não exigiam um conhecimento tão aprofundado, hoje exigem. Porém, olhando pelo outro lado, esses trabalhos eles também pagam muito melhor hoje em dia, porque você tem que ser capacitado. Então essa é a minha dica para você, se você trabalha no agro ou se você quer trabalhar no agro, pessoal, vão atrás, vamos se capacitar, vamos aprender, porque existem muitas vagas de trabalho, inclusive no Brasil. O Brasil tem muita, mas muita vaga para você trabalhar com máquinas agrícolas, com máquinas de grande porte, mas o maior problema que os fazendeiros estão enfrentando é a falta de mão de obra qualificada. Então, dessa maneira, após gravar um vídeo falando um pouco mais sobre GPS, falando um pouco mais sobre o funcionamento, um pouco mais sobre tecnologia, eu acho que vocês puderam perceber que em todo esse tempo aqui eu não toquei a direção da máquina. Inclusive, a direção da máquina eu posso colocar lá para frente. A máquina ela está dirigindo por conta, ela está indo sozinha, e esses são alguns dos avanços que a tecnologia nos trouxe nos últimos anos. Às vezes, quando eu paro de falar, é porque eu tenho que prestar muito atenção no que eu estou fazendo. Essa área aqui é a primeira ano que a gente cultiva, é uma área que a produção está sendo muito baixa, porque o fazendeiro tinha girassol, não cultivou como deveria, e ela também não teve os cuidados como deveria. Essa área tem muita pedra, nunca foi limpada, então ela não é uma área boa. A gente vai ter muito trabalho para fazer, mas com certeza a gente vai transformar numa área excelente. Mas vai demorar. Vai demorar uma outra safra ainda pela frente até a gente concluir todos os trabalhos. Então por isso às vezes paro de falar um pouco com vocês. Mas dessa forma, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, falando um pouco mais sobre GPS, um pouco mais sobre tecnologias. Muita gente pensa que máquinas agrícolas são aquelas máquinas feitas de forma bruta, de forma crua, onde não tem tecnologia nenhuma, é apenas algumas peças metálicas soldadas junto. Não, pessoal, máquinas agrícolas têm muita tecnologia. Colheitadeiras de grande porte hoje ficam acima de, eu diria que na faixa de 2,5 até 3 milhões de reais no Brasil, e mais os outros implementos que você precisa comprar para com que a máquina trabalhe. Você precisa comprar a plataforma e tudo mais. Então elas custam muito dinheiro e tem algum motivo, porque elas, além delas produzir muito, pessoal, elas vêm com muita tecnologia embarcada, é muita engenharia, é muito projeto, é muita gente trabalhando para desenvolver uma máquina para entregar qualidade e produtividade para o fazendeiro. Então, por isso essas máquinas custam tanto dinheiro, porque além de ser gigante, elas têm muita tecnologia embarcada, elas têm muito conhecimento aqui dentro que precisaria de muitas pessoas pensando ao mesmo tempo para conseguir se equivaler. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo, muito obrigado por quem acompanha o canal América Rural. Vale lembrar que se você estiver procurando por máquinas agrícolas, quiser renovar sua frota ou aumentar sua frota, entre aqui embaixo no link da Usadão Máquinas, se inscreva e confira o que eles têm. Eles têm muita máquina, pessoal, são mais de 3 mil equipamentos anunciados, com certeza terá algum que irá aumentar a sua produtividade, irá fazer você ganhar mais dinheiro. Muito obrigado a todos e até a próxima, valeu!